Olá, irmãos e irmãs, bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal da Paróquia Nossa Senhora Aparecida da Vila Beatriz, a Casa da Mãe. Que bom estarmos juntos. Lembre de no final curtir o nosso vídeo, ativar embaixo o sininho das notificações, também se inscreva na nossa página e faça um comentário. Ouçamos então o Evangelho desse dia, terça-feira, que é o Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículos de 46 a 50. Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus: "Olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo." Jesus perguntou àquele que tinha falado: "Quem é minha mãe e quem são meus irmãos?" Estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: "Eis minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe." Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, esse Evangelho é um convite para que cada um de nós cumpra a vontade de Deus na nossa vida. Cumprir a vontade de Deus é aprender a todos os dias a viver pela fé, pela esperança e pela caridade. Mas antes de falar exatamente sobre a vontade de Deus, lembremos que Jesus está numa cena em que ele fala à multidão e aparece no meio de uma multidão os seus familiares, sua mãe, Nossa Senhora, e aqueles que são mais próximos a ele, seus discípulos. Justamente eles estão ali e querem falar com Jesus. Querem, talvez, não eles, mas aqui as pessoas talvez acham que esses têm um lugar de privilégio. Isso é, acham que a fé é fechada para alguns, e só talvez eles que são próximos fisicamente são os mais perto do Senhor na intimidade. Jesus alarga, estende que o discípulo, ou o irmão, a irmã dele, são todos aqueles que fazem a sua vontade. Nos faz quebrar aquela ideia de que só o padre talvez é próximo de Deus, só o bispo, só o papa. Não, todo homem e mulher que professa a fé cristã católica e busca o Senhor verdadeiramente se aproxima dele na intimidade, se torna alguém íntimo dele. E essa intimidade com Deus, que é uma das formas de fazer a vontade de Deus, é buscar a cada dia falar com o Senhor. A cada dia entregar a nossa vida concreta, enfrentar as nossas situações com compreensão, com fé, com a certeza de que a gente faz cada atitude com a presença do Senhor e com a graça de Deus. E nós possamos sempre recordar que o Senhor, no nosso batismo, nos tornamos parte de uma família que é a igreja, que somos irmãos, que fazemos juntos a vontade de Deus. Nunca se sinta sozinho fazendo a vontade de Deus. Junto com você, há milhares, milhões de pessoas vivendo a mesma fé, professando, testemunhando e acreditando que é possível fazer a vontade de Deus na nossa vida. Nesse tempo da pandemia, cumprir a vontade de Deus, podemos fazer de tantas formas, de acordo com aquilo que passamos. Dentro do contexto da pandemia, podemos pensar: como eu posso fazer a vontade de Deus? Exemplo, se eu sinto ansiedade, então vou procurar, de repente, colocar sentido à minha ansiedade, fazer dela cuidado com a imagem e semelhança de Deus, que é a minha vida e aquilo que Deus me criou. Vou cuidar da minha saúde, mas cuidar com uma atitude de fé e de esperança. E se tenho esses sentimentos ou outros, qualquer um que seja, procuro transformá-lo em uma maneira de amar
aquilo que Deus me criou, que é a sua imagem e semelhança, como o padre acabou de falar. Mas outros aspectos também podem ser lançados para fazer a vontade de Deus. Aquela ideia sempre de que fazer a vontade de Deus é amar o Senhor sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo, colocando também o amor próprio sem os exageros. Então, quando o Senhor nos convida a sermos irmão dele, irmã, fazendo a sua vontade, é que você abrace a sua vida fazendo a vontade de Deus. Que o sofrimento, a alegria possa sempre ser porque estamos fazendo a vontade de Deus. Não vamos esperar que fazer a vontade de Deus seja algo tão distante da gente. É algo que está ao nosso alcance, que está ao nosso lado, que está de acordo com o nosso estado de vida. Se eu sou casado, se eu namoro, se eu sou noivo, se eu sou noiva, se eu sou padre. Então, de acordo com as minhas responsabilidades, eu faço a vontade de Deus. Se eu sou casado, eu sou chamado a amar incondicionalmente aquele meu esposo ou aquela minha esposa. Se eu namoro, estou na condição de conhecimento, então vou fazer a vontade de Deus, que é amadurecer, gerar o conhecimento, respeito, entendimento sobre o outro. Se eu trabalho, eu procuro fazer a vontade de Deus, fazendo bem as minhas tarefas, mas fazendo para a glória de Deus e aprendendo a crescer com aquelas situações, fazendo com fé. São tantos ensinamentos que podemos tirar fazendo a vontade de Deus, e não façamos da vontade de Deus algo longe, mas próximo. Quanto mais fazer a vontade de Deus de acordo com aquilo que Deus nos confia, nosso estado de vida, com a condição que estamos hoje, mais iremos perceber o Senhor perto de nós. Queridos irmãos e irmãs, faça a vontade de Deus. Se pergunte, como eu posso fazer hoje a vontade de Deus de acordo com a minha vida, com as coisas que acontecem ao longo do meu dia. Lembra aí no final, curte o nosso vídeo, ative embaixo o sininho das notificações, também que mais inscreva na nossa página e faça um comentário. Um bom dia, Deus te abençoe. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.